Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é a importância da palavra de profecia. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Irmão, esse é um vídeo que dá sequência ao dom da palavra de profecia, que é um vídeo que já está disponível. Nós estamos falando sobre os carismas do Espírito Santo. E se esse assunto é de seu interesse, irmão, convido você a vir fazer parte aqui do canal Vida no Espírito Santo. Se inscreva, compartilhe os nossos vídeos com as pessoas da caminhada, com os seus familiares. Eu te agradeço muito, a sua ajuda é muito importante. Comente também aqui nos vídeos, né, a sua opinião sobre tudo, tá? Olha só, Dave Ergon, lá no parágrafo 2, vem nos lembrar desse jeito assim, ó. Portanto, o Deus invisível, levado por seu grande amor, fala aos homens como amigos, conforme está em João 15, 14 e 15. E com eles se entretém para os convidar à comunhão consigo e nela os receber. Veja bem, nós falamos aí no vídeo anterior que o dom da palavra de profecia é Deus que se dirige a nós pelos seus profetas, exortando, consolando, e assim Ele vai sempre nos edificando na caminhada. A nossa caminhada ela é difícil. Se Deus não nos falar, nós podemos nos perder pelo caminho. Jesus falava que todo aquele que anda com Ele não caminha nas trevas. Pelo contrário, Ele é a luz do mundo. É nesse sentido que a Dave Ergon vem falar, que Deus se entretém conosco, Deus se humanizou, Deus se encarnou. Recentemente a gente não estava aí falando do Natal, celebramos o Natal, esse Deus que se encarna para estar conosco, para falar conosco e para viver conosco, né? É preciso enfatizar que todo o centro da profecia é Jesus Cristo e o seu Evangelho. Olha o que diz São João da Cruz, ó. Ao dar-nos como seu Filho, que é a sua única palavra, e outra palavra não há, disse-nos tudo de uma vez e nada mais tem a dizer. Veja, o Deus Pai Todo-Poderoso, ao longo do Antigo Testamento, falou pelos profetas. E quando Ele envia o seu Filho único, Ele revela toda aquilo a sua vontade. Em Jesus não há outras coisas a dizer sobre Deus. Em Jesus nós temos tudo o que Deus quer nos revelar. É isso que vem dizer, é isso que a Igreja Católica vem contemplar, e com certeza todo aquele que é cristão deve estar sempre envolto, centrado, tendo a palavra de Deus como centro da sua vida. E Jesus, quando se encarna, é para ser a palavra de Deus. Assim começa o Evangelho de João. O Verbo de Deus se encarnou e está entre nós, não é? As profecias sempre têm que estar de acordo com a palavra de Deus e o sagrado magistério, dirigido à glória de Deus e à salvação dos homens. Muitas vezes a gente pode achar que uma profecia é em volta de um templo, é em volta de bens materiais, é em volta de várias coisas. Não, toda profecia ela tem que estar de acordo com a igreja, com a palavra de Deus, com o sagrado magistério. E o objetivo, no final das contas, é louvar e glorificar a Deus. Por quê? Porque a palavra é dele mesmo. O profeta fala as palavras do Senhor. Nossa vida em Deus não se desenvolve em termos de santidade se Deus não nos fala, se Deus não dirige a nós. E na profecia é onde nós temos esse carisma que contempla a palavra de Deus, o próprio Deus falando para nós, o próprio Deus se dirigindo a nós, e assim a nossa caminhada pode se edificar, pode firmar os passos na santidade, certamente, não é verdade? A igreja primitiva valorizava e acreditava tanto a palavra de profecias que os cristãos conduziam a sua vida inteiramente de acordo com essas profecias. Olha como é que a gente pode confirmar isso lá em 1 Timóteo 1, 18, 20, onde Paulo está conversando com Timóteo, né? Paulo é o apóstolo formador de comunidade. Timóteo é um dos seus discípulos, um daqueles que ele formou ao longo dessa jornada. Olha só o que ele vem dizer. Eis aqui uma recomendação que te dou, meu filho Timóteo, de acordo com aquelas profecias que foram feitas a teu respeito. Amparado naquelas profecias, sustenta o bom combate. Em determinado momento da caminhada, esses dois irmãos de caminhada com certeza rezaram, e o Senhor Espírito Santo inspirou as palavras de Deus, e eles amparavam a sua vida nisso.
conduziam a sua vida, arrumavam nisso. E quando alguém estava fugindo, eles lembravam: o Senhor não te deu essa mensagem? O Senhor não lhe disse para fazer isso? E assim eles conduziam, pautavam a sua vida e as suas decisões em cima da mensagem que Deus mesmo dirigiu até eles pelos profetas. Não era assim que vivia a igreja primitiva. E aí a gente pergunta: e hoje? Será que as pessoas escutam a Deus? Né? Procuram ouvir Deus? Como é que eles vão escutar e pautar a vida, ter uma boa decisão, se Deus não fala com ele? E o carisma da profecia é isso. Olha a importância do carisma da profecia. Se o seu interesse hoje é santidade, é ser semelhante a Cristo, então a palavra de profecia é o caminho aonde Deus se dirige a mim e a você, meu irmão. Se o seu interesse é genuíno mesmo, a conversão, a santidade, obviamente você não pode deixar de escutar o Senhor. Profecias, meu irmão, são ditas sempre na primeira pessoa ou na segunda pessoa. Por quê? Porque Deus, quando fala, ele diz assim, né? Meus filhos, eu lhes digo. Eu é a primeira pessoa. Ou senão ele fala, tu creres. Então é você. Então ou na primeira ou na segunda pessoa. Você percebe, aquela pessoa está sentindo uma unção, uma mensagem dentro do seu interior. E então a mensagem ela vem nesse jeito. Quem recebe a profecia percebe algo em seu interior, como afirma Padre Alírio José Pedrini. Ele vem dizer assim: é um senso da presença de Deus, né? Você se sente muito amado, é um impulso, é um movimento íntimo lá dentro do seu espírito, é um formigamento nos dedos, é um calor pelo corpo, um rápido batimento cardíaco. Você percebe que, opa, tem alguma coisa que eu não sei explicar. Você vai se sentindo amado. Né? Nessa hora, a mensagem de profecia, se é esse o carisma que Deus está colocando em você, a mensagem de profecia vai vindo, você vai percebendo o que tem que dizer, você só precisa começar a dizer, e nós vamos perceber pelo discernimento que é profecia por ser na primeira ou na segunda pessoa, não é? O carisma da profecia se manifesta através de palavras, de línguas. Tem as profecias em línguas. Obviamente, quando tem elas, precisa também ter o carisma da interpretação das línguas, que nós já mencionamos em vídeos anteriores, né? Também a profecia vem através de visão, de um canto, de um sentimento, de sonhos. Então são essas coisas que você, no momento de oração, no momento de louvor, você vai sentindo no seu coração essas coisas, visões, você está vendo alguma coisa, né? Diante de você está a igreja, por exemplo, mas você vai percebendo que a sua mente está visualizando algo que o Espírito Santo está concedendo que você veja. Toda a profecia deve passar pelo crivo do discernimento dos Espíritos. Nós vamos ver isso lá em 1 Tessalonicenses 5:21. Dá uma folhada nessa passagem bíblica. O que é o discernimento dos Espíritos? Nós já temos um vídeo aí. Se você tem alguma dúvida, não somente um vídeo. Vou deixar uma playlist aqui com 4 vídeos falando sobre o discernimento dos Espíritos e alguns desdobramentos, né? Aprenda sobre isso para que você possa visitar um grupo de oração, crescer nesse grupo de oração, dizer a eles o seu interesse em crescer na vida espiritual, em crescer na vida carismática, não é? As profecias sempre vêm a nós após um louvor a Deus, um cântico, uma oração em línguas. Após esse momento segue-se um silêncio de escuta a Deus, e é nesse silêncio que vem as profecias. É importante ter esse discernimento, sabe por quê? Porque na hora que você está louvando, está dirigindo a Deus, daqui a pouco o seu louvor, humanamente, você não tem mais o que dizer. Às vezes as pessoas puxam um canto, todos cantam, né? Santo Agostinho dizia que quem canta, reza 2 vezes. Mas vai chegar uma hora que o Espírito Santo começa a querer orar em você. Nessa hora você tem que permitir essa ação do Espírito Santo, que vem através do dom das línguas. Nós já temos também aí um vídeo falando sobre isso. Nessa hora que você está deixando o Espírito Santo orar em você, você vai percebendo que você já não está mais na presença só dos irmãos, ou sozinho. Você já se percebe cercado pela presença de Deus. E nesse momento, então, você faz um silêncio. E é nesse silêncio que começa a vir essas sensações que eu lhe disse. A visão, o formigamento nos dedos, a sensação de ser muito amado por Deus, tá vendo? Após essa mensagem, vem uma confirmação, que é um discernimento dos Espíritos. Como é que vai ser essa confirmação? O Espírito Santo derrama essa mesma emoção a outros membros que estão orando junto.
É. Então, você vai sentindo, eu estou tendo uma visão de uma árvore, um exemplo. O outro irmão, eu confirmo, também estou tendo essa visão. É o Espírito Santo já derramando a profecia e confirmando na vida. E esse é um processo carismático. Né? Então a gente ora, a gente canta, a gente ora em línguas, a gente segue no silêncio. Se o Espírito Santo está realmente falando, profetizando, então alguns vão dizer essa profecia e outros vão confirmando. Os outros membros que estão orando, onde Deus se utiliza da Escritura, Deus também se utiliza de uma passagem bíblica, né? Deus também sente o sentimento de paz mesmo, não é essa paz aí de quem pagou a conta e estou tranquilo, não. É uma paz que vem de Deus para confirmar a veracidade da profecia. É importante, porque senão as pessoas vão também dizendo frases aqui e acolá e a gente vai pensando que é profecia. Não, não é assim. Por isso que São Paulo dizia que o nosso Deus é um Deus de ordem. Então Deus fala, ele não fala só para um. Você é o bonitinho do papai Deus, tá? É só para você que eu falo. Não. Quando Deus fala, ele fala ao seu povo. Ele dirige a sua palavra ao seu povo. Então essas palavras de profecias precisam passar pelo crivo do discernimento. Por isso é tão importante que todos entrem na oração de coração, que desejem ouvir a Deus e que tenham aquela fé carismática. Como é importante isso? Eu me recordo de algumas vezes na minha caminhada, quando a gente rezava, e tinha um povo que não rezava, não abria a boca, não dizia nada. Na hora de escutar a Deus, ficava viajando, olhando para lá, olhando para cá. Então a pessoa não está com o coração querendo ouvir a Deus. Por isso que a vida carismática, a vida no Espírito Santo, é uma vida que Deus vem ao nosso encontro, mas também nós buscamos o Senhor. Né? Deus está sempre vindo ao nosso encontro, sempre. Somos nós que muitas vezes não queremos andar nesse caminho. Então é claro, quando a gente está num grupo onde pessoas querem e buscam, então eles abrem o seu coração, eles oram e o Deus fala ao coração. Agora, quando não há esse desejo real, Deus respeita. Mas também Deus não fala, né? Não vai falar nada. Carisma, lá na página 102, diz assim: quanto mais uma profecia é confirmada, maior é a fé que depositamos nela e maior é a abertura que será dada para a ação do Espírito Santo, para onde é dirigida a palavra de profecia. Isso é tão maravilhoso, porque daí você pensa, você percebe a veracidade dos carismas. O Espírito Santo vai confirmando que essa vida carismática, ela não é uma coisa de quem viaja, não, é real. Ela acontece no espírito daqueles que abrem o seu coração e ouvem a Deus. Não é um conto de fadas, uma fantasia. E quanto mais uma profecia é confirmada, mais ela surte efeito nas pessoas. Mais ela é acolhida. Com certeza as pessoas, com esse acolhimento, vai haver as transformações. A santidade vai começar a ficar respirável em nosso meio. Gente, olha, profecia não é adivinhação de futuro, tá? Muitas vezes, aquela profecia que Deus fala, meu filho, vigiai porque o dia está próximo, tá? Aí sim, você sabe que um dia Deus vai voltar, que Deus está retornando. Isso pela fé doutrinal a gente já sabe. Jesus vai voltar uma vez para julgar o mundo e para acolher aqueles que vão para a direita de Deus e aqueles que não vão. E vão ter o seu lugar reservado, infelizmente, nos infernos, né? Mas isso não é profetizar o futuro, isso é alguma coisa que Deus já disse. Tem gente que ainda relaciona com profecia um que, olha, eu vou falar para você que vai acontecer daqui 5 anos. Não, isso não é profecia, isso é adivinhação. Não é repetir frases bíblicas como, eu sou a luz do mundo. Tem gente que às vezes vai no momento de oração, igual a gente falou aqui para você, orando em línguas, louvor, e naquele silêncio a pessoa começa a repetir frase bíblica. Gente, a gente pode acolher essa aí tranquilamente. Eu me recordo muitas vezes tinha gente, eu não gosto de ficar orando com aquela pessoa que ela fica repetindo frase bíblica. Não tem problema repetir a frase bíblica. Nós só não podemos achar que isso é profecia, porque isso não é profecia, tá? Isso é uma decoração de frase bíblica ou de frase bonita que você reproduz aí no momento da oração, porque você se sente bem com aquilo. Mas veja, entre você sentir bem com alguma coisa e querer compartilhar, você não precisa entrar em oração. Você não precisa entrar naquele momento firme de oração. Basta você chamar o teu amigo, cara, olha, eu vi uma passagem bíblica, eu queria compartilhar com você. Olha, eu vi esse livro aqui, tem uma citação, eu queria dizer para você, o que você acha?
né? Agora, quando a gente ora, quando a gente se une e a gente vai rezar, pedindo a ação do Espírito Santo mediante os carismas, aí não é hora da gente fazer, não é hora da gente querer repetir as frases que a gente acha bonito. Aí é hora de deixar Deus falar, né, gente? Porque quando Deus nos fala, aí realmente toda a palavra de Deus não volta atrás sem dar seu fruto, né? Até acolhemos esses versículos pelo discernimento do Espírito, mas pelo discernimento isso não é profecia, né? Quando a palavra não é de profecia, olha que interessante, quando ela não é profecia, o ambiente fica pesado, fica monótono, prejudicando a oração. Se nós não percebermos isso logo, o nosso grupo fica aquele grupinho de gente. Ai, gente, estou com tanto problema. Ai, gente, não sei. Aí o outro escuta já falando do seu problema. É verdade, eu também estou com esse problema. E aí, é claro, fica aquela monotonia, aquela coisa chata. E é claro, grupos assim, os carismas do Espírito Santo, encobertos por esse desânimo, por essa coisa que brota de corações que realmente não estão decididos a escutar, a viver os carismas do Espírito Santo. Quando é profecia, fica uma sensação gostosa de paz e alegria. Mesmo a profecia sendo uma exortação severa, isso eleva o grupo. A oração com unção fica lindo e fica espontâneo. Ah, gente, aí é diferente. A gente fica assim, por quê? Porque a ação de Deus em nós, ela provoca vida e vida em abundância. Provoca alegria, provoca paz. Então quando Deus nos fala, mesmo que seja uma exortação assim, um puxão de orelha daqueles, não tem problema. A gente percebe que Deus nos ama. O amor dele está envolvido nesse ambiente que se abre aos carismas e ao carisma da profecia. Olha o que Monsenhor Jonas Abib dizia. É interessante notar que o efeito da palavra de profecia sobre a igreja é muito positivo. Precisamos nos abrir ao dom da profecia e cultivá-lo sempre. É claro, pontualíssimo o que Monsenhor Jonas Abib fala. Nós precisamos diariamente de escutar o Senhor. Há casos raríssimos, irmãos, de falsa profecia, onde não é um Espírito Santo que está inspirando a mensagem, mas aí é o espírito do mal, né? Se não houvesse, Jesus não diria lá em Mateus 7,15, olha o que Jesus fala: guardai-vos dos falsos profetas, ele vem a vós disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Meu irmão, cuidado você pensar que a falsa profecia às vezes é alguém que propõe para você algumas ideias, algumas coisas assim, que você vai percebendo que lá na frente, cara, é só distância de Deus. A falsa profecia, ela tem envenenado muita gente por aí. Mas como isso é possível ocorrer nos grupos de oração? Não. Ali onde as pessoas estão orando, estão cantando, estão orando em línguas, estão escutando, faz silêncio, aquela coisa. Como é que pode isso acontecer? Como é que o Espírito do Mal ainda se arrisca a ir lá? Olha só. Monsenhor Jonas Abib vem dizer assim: pessoas ligadas a algum misticismo estranho à oração e à tradição cristã acabam se misturando naquele grupo por curiosidade, por desconhecimento ou até por maldade. Disso vem a falsa profecia. Então, irmão, o Espírito Santo, né? Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É ele que derrama o carisma. Só que existe o espírito do mal. Pelo discernimento, tem um vídeo aí, né? O discernimento dos espíritos do mundo espiritual. Ali você vai perceber que o demônio e os seus espíritos, os espíritos malignos, também ficam soprando no coração das pessoas. Principalmente quando a pessoa não tem a tradição cristã, essa oração, essa vivência cristã. E ainda mais vai viver em outras seitas reencarnacionistas, espíritas, obviamente, essa confusão espiritual que fica dentro e inspirando dentro do coração das pessoas, provocam também falsas profecias. Aqui resulta o perigo do espiritismo e derivados. Só que esse é um assunto para outro vídeo, é só para dizer desses perigos, né? Deixa aqui algumas citações, se isso provocou sua curiosidade. Falei, rapaz, falsa profecia, fiquei curioso sobre isso. Então, olha só, dá uma olhada lá em Deuteronômio 18, 10 a 13, você vai ver alguns versículos da Bíblia que vão falar sobre isso. Ou também, se você quiser ver, o Catecismo da Igreja Católica, esse livro amarelo aqui, lá no parágrafo
2117 também vai estar dizendo do perigo que existe do espiritismo na vida espiritual, né? A falsa profecia, gente, é um veneno, deve ser detectada pelo discernimento dos espíritos e imediatamente para que não se espalhe pela comunidade, tá vendo? Então, gente, esse vídeo é para falar dessa importância da palavra de profecia na nossa vida e que a gente se abra cada vez mais. Vamos terminar com uma oração do Espírito Santo. Renova em mim. Espírito Santo, renova em mim a chama do teu amor. Enche-me de fé. Liberta-me das minhas inseguranças. Transforma-me em nova criatura. Santifica todo o meu ser. Renova a minha mente, ouvidos, olhos, lábios, emoções e atos. Conceda-me teus dons, para que eu possa servir o reino de Deus, amando a todos. Derrama o dom do louvor, para que em tudo e por tudo glorifique o Senhor nosso Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmãos.